Galera, eu vou reagir a esse vídeo. E aí, Brenner? Se você pular desse penhasco agora, eu te dou 1 centavo. Oi, eu sou o Bryson. Um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre as vezes que quase morri e as que me machuquei pra caramba. Sim. Mas isso me fez pensar nas outras tretas de machucado. Eu lembrei de um irmão. O cara que escapou da morte mais vezes do que consigo contar. O irmão que não tá nem aí pra própria mortalidade vivia se machucando. O garoto selvagem, se preferir. O caçula, o Brenner. Esse vídeo vai ser bem longo, porque o Brenner se machuca bastante. Eu não quero cortar histórias legais nem fazer uma parte 2, então bora sentar, relaxar, pegar uma pipoca e rir da dor do meu irmão. Quase todos os machucados do Brenner foram culpa dele mesmo, mas acho justo começar o vídeo com o primeiro machucado do Brenner, aquele que ele sofreu por minha causa. O Brenner tinha acabado de nascer e meus pais me chamaram pra dar oi pro meu irmãozinho novo. Quando fui falar com ele, ele esticou a mão e arranhou meu peito. Claro, o Brenner era só um bebê, não controlava o próprio corpo e só tava se mexendo. Mas o meu cérebro de 4 anos não deixou barato. Como ousa? Primeiro, você invade a minha casa, rouba o meu lugar de caçula fofo e ainda tira a atenção dos meus pais. E agora isso? Eu te ofereci a minha mão em amizade. Você me atacou. Você tem que pagar pelas suas ações. Aí, não. Para. Se acalma aí. Não faz isso. Meus pais tentaram me parar, mas já era tarde. Eu estiquei a mão e arranhei ele de volta. Ele começou a chorar e meus pais me colocaram de castigo. Mal sabia o Brenner que a dor dele só tava começando. O pior é que eu também tenho um primo. Ele é novinho. Ele tem uns 4 ou 3 anos. Às vezes, um dia ele falou da minha mãe. Eu bati nele. Porque eu tenho muita raiva, sabe? Às vezes eu não tenho, mas quando vem a raiva bate. Falando sério agora, eu me senti muito mal pelo que eu fiz. Até hoje eu peço desculpas pro Brenner por causa daquilo, mas ele nem se lembra, então não liga. Brenner, minha consciência tá pesando muito ultimamente. Eu sinto muito mesmo pelo que eu fiz. Cara, aquilo foi há 17 anos, dá pra superar. Eu te perdoo, tá bom? Valeu, eu te amo, Brenner. Que alívio tirar isso do peito. Ai. Lembra do meu vídeo sobre dor quando o Brody fechou a porta nos meus dedos? Pois é, aparentemente esse tipo de experiência é coisa de família. O Brody passou pela porta enquanto o pequeno Brenner tava com os dedos na dobradiça e o Brody fechou a porta de novo. Os dedos do Brenner dobraram 1000 vezes. Se eu ganhasse 1 centavo por cada vez que prendi os dedos de um irmão na porta, eu teria 2 centavos. Não é muito, mas é estranho que tenha acontecido 2 vezes. Ainda bem que os dedos do Brenner não quebraram e os médicos deram um jeito. Melhoras, amigão, e não se metem mais em encrencas. Não posso prometer nada. Uma vez a gente tava brincando de pega-pega e em vez de ser pego por mim, ele pulou numa rua movimentada e por pouco um carro não pegou ele. Acho que o Brenner preferia morrer do que perder no pega-pega. Você preferiria sofrer uma morte horrível ou... Com certeza morrer. Peraí, você nem ouviu a outra opção? Morrer. Sério, eu não entendo por que ele é tão propenso a acidentes, mas a próxima história não foi acidente. Sabe como é quando sua mãe tem uma amiga muito próxima, daí ela decide te fazer sair com os filhos dela, mas você não gosta deles? Pois é. Quando eu era mais novo, minha mãe mandou o Brenner e eu brincar com os vizinhos, Jake e Steven. O principal motivo de eu não gostar do Jake era porque ele disse: sua irmã é muito gata. A Brittany tinha 18 anos, eu e o Jake tínhamos 8. Nossa. Você já pensou em fechar o bico? Enfim, eu aguentei as palhaçadas do Jake o dia todo, mas acabei me escondendo dele na varanda da frente. Fiquei vendo o Brenner e o Steven brincarem no quintal. Vem cá, Brenner, quero te mostrar uma coisa. O Brenner se aproximou, pegou o Steven pela mão dele, meteu a mão no bolso, tirou uma tesoura e começou a cortar os dedos do Brenner. Para! Eu corri até eles pra ver como o Brenner tava. Os dedos dele estavam sangrando e ele chorando. Eu dei um tapa na tesoura da mão do Steven, agarrei ele pelo braço e levei ele pra mãe dele. Aí, o Steven acabou de cortar os dedos do Brenner com uma tesoura. Ai, Steven. O quê? Só isso? Eu fiquei chocado. Liga pra minha mãe agora pra ela buscar a gente. Nós vamos embora. Nós saímos e os dedos do Brenner sararam de boa. Mas a reação da mãe deles não foi nada legal. Ainda bem que nunca mais precisei ir na casa daquele povo. Isso me lembra de outra vez que o Brody era bem novinho e o outro garoto tava batendo nele. Minha mãe levou o garoto pra mãe dele e disse que o filho dela tava batendo no Brody. E tudo que ela disse foi... que meus macias Hunter. Tipo,
seu filho... Nossa, peraí, que ela disse? Disse que o filho dela tava batendo no Brody. E tudo que ela disse foi... De mãos macias, Hunter. Tipo, é sério? Que tal punir o seu filho por bater em um desconhecido? Claramente você não sabe disciplinar crianças. Aqui, deixa eu te mostrar como se faz. Muitos dos machucados do Brenner foram causados porque ele queria crescer rápido e acompanhar os irmãos mais velhos. Por exemplo... Minha vez. O Bryson não precisa de rodinhas na bicicleta, então eu também não. Um dia eu pensei assim. Só que depois não entendi. Deixa eu tentar. Mais uma vez, o Brenner tentou criar uma moda que os outros irmãos seguiriam. E as consequências foram graves. Essa próxima história é o verdadeiro motivo de eu ter feito esse vídeo. Honestamente, ainda me surpreendo que ele tenha sobrevivido. Foi tenso. No nosso porão tinha uma máquina de exercício alta que era tipo assim. O Brenner decidiu que queria escalar e pular dela em cima do nosso puff à toa. Mas dessa vez, deu muito errado. O Brenner empurrou o Puff pra perto da máquina, subiu e pulou de cabeça com a mesma falta de preocupação com a vida que um jogador de Minecraft tem ao ver um bloco de água no fundo de um penhasco. Verdade. Parte do Puff cobriu o banco do exercício, que se estendia um pouco, escondendo a grande parte de metal por baixo. O Brenner achou que, como tinha parte do Puff ali, seria macio. Mas a cabeça dele bateu no Puff e no metal, e ele bateu de testa, fazendo um buracão. Minha mãe e a Brittany correram até o Brenner, que estava chorando com sangue pelo corpo todo. Ficaram desesperadas e levaram ele correndo pro hospital. Só vi ele de relance enquanto saíam, mas dava pra ver que foi feio. Depois elas me disseram que dava pra ver o crânio do Brenner pelo buraco na cabeça. Meu pai me mandou pra casa de um amigo pra eles cuidarem de mim, enquanto meus pais cuidavam do Brenner. Eu lembro de ficar sentado na escada, morrendo de medo de nunca mais ver o Brenner. Deus, escutai minha prece. Se o Senhor fizer o Brenner se recuperar, prometo nunca mais fazer mal a ele. No hospital, como o Brenner era tão propenso a acidentes, eles ficavam apontando pra cortes na cabeça dele que eram de outras travessuras. Esse corte é antigo ou novo? E esse aqui é antigo ou novo? E esse aqui é antigo ou novo? Finalmente, minha irmã disse: esse! O corte na testa dele! Esse é novo! Esquece o resto e cura esse! De algum jeito, os médicos deram um jeito nele. Acho que até um cirurgião plástico ajudou a arrumar a cabeça dele. Quando viu o Brenner de novo, ele tava de pé com 25 pontos na cabeça. Mas ele tava bem. Eu pensei que você fosse morrer, Brenner. Que bom que você tá bem. Enfim. O Brenner ainda tem uma cicatriz enorme na testa, mas graças aos médicos ele ficou bem. Brenner, dá pra você pegar leve nos machucados? Você vai morrer se não tomar cuidado. Não é difícil morrer. Dá pra eu fazer isso agora mesmo. Mas, tipo, o número 2... Uma vez, o jovem Brenner tava usando o banheiro e encontrou um frasco de analgésicos na bancada. Eles tinham uma cobertura de açúcar pra facilitar a ingestão. Então, o Brenner pegou os comprimidos um a um e chupou eles até acabar o açúcar. Depois cuspia fora. Ele fez isso várias vezes sem parar. E de tanto chupar os comprimidos, passou mal e desmaiou. Ai, que soninho! Minha mãe encontrou o Brenner desmaiado no chão do banheiro, cercado de comprimidos. O quê? E mais uma vez, os médicos mostraram por que é bom ir pra faculdade. Não pra mim, é claro, mas pra vocês é ótimo. Eu não sei como eles salvaram ele, sério. Eu não sei como os médicos trabalham. Até onde eu sei, eles podem ter tirado todo o sangue do Brenner, que tava contaminado com drogas, jogado fora e depois colocado sangue fresco, sei lá. Outra vez, ele engoliu um monte de moedas. E de novo, meus pais correram com ele pro hospital, onde fizeram um raio-x que mostrou um monte de moedas no estômago dele. Eles disseram pros meus pais que deveriam vasculhar as fezes dele. Até cagar todas as moedas. Ele era como um cofrinho, só que muito mais nojento. Ai! Ele era como um cofrinho, só que muito mais nojento. Honestamente, com a frequência que o Brenner visitava o hospital, fico até surpreso que não tem uma ala especial só pra ele. Essa próxima história é surpreendentemente a única vez que o Brenner quebrou um osso. Você pensaria que a essa altura ele não teria mais ossos, de tanto que ele se machucou. Mas não, ele ainda tem ossos.
A minha família tem uma motocicleta pequena que chamamos de Big Bertha. É divertido andar nela, mas ela não tem suspensão. São só 2 rodas e um motor, nada mais. E um dia o Brenner estava pilotando ela e apesar de saber que a Big Bertha não tinha suspensão, ele decidiu andar com ela na beira da calçada. A moto saltou, o Brenner balançou e perdeu o controle e foi lançado por cima do guidão. Caiu em cima do braço e quebrou feio o pulso. Uma ida ao hospital depois e o Brenner estava com gesso. Ele queria que seu gesso fosse único, então me pediu pra pintar, tipo a manopla do Thanos. Daí eu peguei a tinta e pintei o melhor que pude pra parecer a manopla. Na minha opinião, ficou bem legal, mas depois o braço do Brenner começou a coçar. Os médicos disseram pra ele que o braço coçaria no começo, mas que se ele ignorasse, a coceira passaria. Mas também especificamente disseram pra ele deixar o gesso em paz e não enfiar nada lá dentro pra tentar coçar. Porém, a coceira foi mais forte que o Brenner. Sem consultar ninguém, ele pegou os óculos do Brody e começou a enfiar a haste no gesso, numa tentativa de coçar. Ele tirou os óculos só pra perceber que a parte pequena de borracha tinha escorregado e agora estava presa no gesso. Determinado a coçar a coceira e recuperar a cobertura de borracha, o Brenner de alguma forma removeu toda aquela parte fofa de dentro do gesso, ficando apenas com a casca dura. Brenner coçou a coceira e ficou satisfeito. Então a mamãe entrou e viu o que o Brenner tinha feito. O quê? O quê? O quê? O que você fez, seu capeta? Eles voltaram pro hospital e explicaram a situação. Você consegue imaginar ser médico e colocar um gesso bonito em alguém e ficar sabendo que arrebentaram com a sua obra-prima? Acha que eu sou sua empregada? Acabei de limpar esse braço. Consegue deixar ele limpo por 10 minutos? Eles tiveram que cortar o gesso do Thanos e fazer outro. O Brenner chegou em casa e me pediu pra pintar de novo o gesso. Não! Eu gastei muito tempo pintando aquele outro e você vacilou. Como é que eu vou saber que não vai estragar de novo? Qual é, mano? É só pintar de novo. Por que eu deveria ser penalizado por causa do seu desmazelo? Então, o Brenner ficou com o gesso azul sem graça, em vez de um gesso maneiro do Thanos. Alguns meses depois, os médicos tiraram o gesso e perceberam que o braço do Brenner tinha sarado torto. Tinha literalmente um ângulo de 15 graus. Minha mãe mostrou o erro e o médico disse: Pois é, está dentro da margem de erro que consideramos aceitável, então vamos deixar assim mesmo. O quê? Fácil falar quando não é você que tem que viver com o braço torto. Arruma o braço dele e faz direito essa vez. Então os médicos explicaram que para consertar teriam que quebrar o braço do Brenner de novo, angulá-lo corretamente e engessar de novo. Manda ver! Peraí, o quê? Segure o moleque. Peraí, não! E eles fizeram isso. Com o tempo, o braço do Brenner sarou corretamente, mas não sem dor. Agora você pensaria que depois de quebrar o braço na Big Bertha, o Brenner nunca mais tocaria naquela coisa, né? Não. Deixa eu te contar mais uma história. Um dia, eu e o Brenner ficamos entediados e decidimos dar uma volta. Ele na Big Bertha e eu no meu kart. Nós corremos um atrás do outro no estacionamento, mas aí eu pensei, como é que eu posso tornar essa corrida mais interessante? E a minha mente foi pro meu jogo favorito de corrida, Mario Kart. Sabe, aquele jogo onde você destrói seus inimigos jogando itens neles? Então eu decidi passar pelo Brenner e jogar meu chinelo nele. Nós ficamos jogando chinelos um no outro como se fossem cascos verdes por um tempo. Depois passei voando e acertei... Eles jogaram muito chinelo porque... Como que eles... tipo... Jogaram muito chinelo, você... Só tinha 2. Brenner com chinelo e ele quis revidar com algo mais forte. Ele pegou um grande galho de árvore e dirigiu na minha direção. Ele balançou o galho e eu desviei. Mas o galho era tão pesado que balançar ele desequilibrou o Brenner. Ele tremeu e voou por cima do guidão de novo. Nossa. De novo? Sério, de novo? Ah! O Brenner estava todo arranhado e machucado, mas felizmente não quebrou nada. Finalmente ele aprendeu a lição e não pilota mais a Big Bertha. Mas eu sim. Estamos no fim do vídeo e eu nem contei todos os acidentes do Brenner. Nossa. Se eu continuar falando, esse vídeo vai ter 30 minutos. E nesse meio tempo, ele vai se machucar de novo. Vamos passar bem rápido algumas histórias. Rodada rápida. Visitamos um aquário que deixava você nadar com tubarões e um tubarão bambu mordeu o dedo do Brenner. Nossa. O Brenner estava num trampolim, deu um salto idiota, caiu de cabeça e teve que usar um colar cervical. O Brenner e o Brody foram andar de caiaque. O Brody tentou espirrar água no Brenner, mas o remo bateu na água e voou na cara dele, quebrando os dentes da frente. Um carro
carro foi pra cima dele quando criança, mas ele se segurou no para-choque enquanto era arrastado e minha irmã parou o carro pra salvar ele. Um amigo, sem querer, atirou nele na testa com uma arma de chumbinho e a testa dele ainda tem um amassado. Conclusão, o anjo da guarda do Brenner é diferente, porque já salvou ele mais vezes do que eu consigo contar. E por mais que eu faça piada, eu sou grato por isso. Ele cresceu e acho que ele ficou um pouco menos propenso a acidentes. Vamos torcer pra que continue assim, porque tenho certeza de que ele já usou todas as 9 vidas dele. Deus já devolveu a alma dele pro mundo dos vivos tantas vezes que se o Brenner aparecer lá de novo, ele vai dizer... Ah, esquece. E fica com ele. Mas aí, podia ser pior. Pelo menos a alma dele tá garantida no céu. Me deixa entrar! Me deixa entrar! E aí, galera, sou eu, o Bryson. Nossa, galera. Vocês gostaram de eu reagindo? Se gostaram, deixa no comentário. E se inscreve no canal, pô. Gravei tudo isso. Deixa o like no vídeo. E